A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar hoje aqui continuando o estudo do livro de 2 Samuel. O capítulo hoje é o 6. Que benção, aleluia. 23 versículos, um tema, né? Um capítulo muito conhecido nosso, irmãos, para a glória de Deus, mas que toda vez que nós, como servos de Deus, irmãos, nós lemos a palavra com temor e tremor, Deus sempre tem falado algo novo para nós. Deus tem sempre ensinado algo novo para a nossa vida, para mim e para a sua. Aleluia. O título fala assim: Davi traz a arca para Jerusalém. Oh glória. Você vai ver aí no canal, irmãos, para a glória de Deus, curiosidades bíblicas, EV Marcelo, o capítulo 5, né? A grande vitória que Deus dá ao rei Davi, ao seu exército contra os filisteus. E aqui, irmãos, nós vemos que Davi já começa a tomar atitudes corretas, direcionadas, né, por Deus. Era perfeito? Não. Você vai ver que no capítulo 6 teve erros também. Atitudes pensadas, talvez com uma intenção boa, mas não direcionada por Deus. Isso nós temos que tomar cuidado. Amém? O versículo 1 fala assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Então era um exército muito grande, né, irmãos? Aleluia. Versículo 2: Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus. Os irmãos viam, né, irmãos, que quando Saul, quando ele estava vivo, houve uma batalha que ele se perdeu para os filisteus, né? A arca de Deus foi tirada ali do povo de Israel. E Saul, irmãos, como estava com aquela soberba, aquele orgulho, aquela altivez no seu coração de colocar um fim em Davi, ele não se preocupou, irmãos, em buscar a arca de Deus, em consertar sua vida, em arrumar o seu altar, sua vida, principalmente, irmãos, do povo de Deus, irmãos. Então, é algo que nos faz pensar, irmãos, que a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso altar, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazermos, então exemplo de Saul, nós precisamos fazer com amor, com carinho, com dedicação, nos entregando, nos fazendo cada vez melhor para o Senhor, nos esforçando, aleluia. Davi foi o contrário, irmãos. Davi passou por um período, né, de provas, de luta, de tribulação, de perseguição, tanta coisa, irmãos. Acabou não, vai passar muito mais ainda. Nós ainda estamos no capítulo 6 de 2 Samuel. Até o final tem muita coisa para a gente falar, comentar, aprender. Aleluia. Mas Davi, irmãos, as coisas que ele passou, ele ia aprender e foi colocando em prática. Depois dessa grande vitória no capítulo 5, você pode acessar o canal e tá vendo aí para a glória de Deus. Você vê que uma das coisas que ele pensou primeiro, vamos buscar a arca do Senhor. Que tinha, irmãos, para o povo de Israel um simbolismo todo especial, santo, a presença de Deus. Hoje essa presença de Deus, irmãos, ela tem que habitar em mim. Você, a minha vida, a sua vida, a nossa vida como igreja, somos templo do Espírito Santo. O Senhor tem que habitar aqui, ó. Quando nós nos reunimos na casa de oração, que Jesus falou que é o templo, o Senhor tem que estar lá, conosco lá, por causa da nossa unidade, da nossa união, juntos na presença do Senhor. Mas a presença de Deus, irmãos, ela tem que estar móvel, representada na minha vida, na vida de cada um dos servos de Deus. Aleluia. O versículo aqui 3 fala assim: puseram a arca de Deus em um carro novo. Oh, irmãos, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Preste bem atenção, irmãos, carro novo. Os irmãos veem que eles pensaram num carro novo, né? Talvez naquela aliança, naquela circunstância, o mais bonito que tinha. Nós vamos ver se eles estavam certos ou errados, de acordo com a palavra de Deus. Versículo 4. Elevando-os na casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Versículo 6. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Versículo 7.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 8. E Davi se contristou porque o Senhor matara Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza, até o dia de hoje. Vamos ler até o 10 para a gente comentar, irmãos. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Os irmãos vão ver aqui atitudes certas, guiadas por Deus. Mas, irmãos, atitudes também que ele fez sem consultar. Emoção, sentimento humano. Por mais que a intenção fosse boa, irmãos, mas não estava baseado na palavra. Deus é injusto? Não, Deus é justo, irmãos. Davi, como os sacerdotes, os levitas, os que estavam ali com ele, irmãos, na lei de Deus estava escrito, irmãos, oh, aleluia, que só os sacerdotes, só os levitas, filhos de Coate, poderiam fazer esse transporte. Mas o carro era novo. Não era para ser o carro novo, irmãos. Era para eles, os filhos de Coate, que eram filhos de Levi, fazer esse transporte. Está em Números capítulo 3. Você fala assim, mas Davi não sabia. Sabíamos. Porque, voltando, que falamos no capítulo 5, Deuteronômio capítulo 17 e outras passagens que tem na palavra de Deus, irmãos, o rei tinha que conhecer da escritura. Os levitas, para serem levitas, mesmo tendo da família de Levi, tinham que estudar a escritura. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Então, irmãos, eles fizeram as coisas no emocionalismo. Irmãos, no movimento, trazendo para os dias de hoje, irmãos, movimento. Irmãos, não é todo movimento que é de Deus, irmãos. Não é todo barulho que é de Deus. A gente tem que estar centrado na palavra, no que diz a escritura, no que diz a mensagem da palavra de Deus, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, ela é Deus falando comigo e com você. Cuidado, irmãos, com o movimento, cuidado. Muita coisa que as pessoas falam, não usam nem a Bíblia mais como padrão. Não consultam o Senhor na palavra. Irmãos, nós temos que estar baseados na palavra. Falou, irmãos, pregou, ensinou, vai ler, vê se está escrito. Nós temos que estar, irmãos, ali, ó, atentos ao que diz, igual os irmãos berianos, irmãos, a escritura, a leitura, o versículo por versículo falou, tem base na palavra, glória a Deus, não tem, irmãos, cuidado. A Bíblia fala para a gente não ir além daquilo que está escrito. Os irmãos verem aqui que Davi, quando viu isso, irmãos, ele viu que ele falhou, que ele errou como líder por não ter orado mais, não ter lido mais a palavra. Às vezes, irmãos, nós cometemos erros na nossa caminhada que Deus até permitiu Davi errar aqui, irmãos, para ele aprender, para ele não fazer de novo. Deus permite erros na nossa vida, irmãos, para a gente aprender, para a gente vigiar mais, orar mais, ler mais a palavra. Antes de fazer alguma coisa, ore ao Senhor, irmãos, consulte ao Senhor, fale com o Senhor. A Bíblia diz assim, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que quiseres vos será feito, mas tem que ter base na palavra. Tem gente que fala assim, eu estou fazendo igual a palavra, não estou vendo nada acontecer. Fique firme. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Nem o J nem o T de passar. Se ele falou, ele prometeu, ele cumpre. Creia que Deus vai dar crescimento. Creia que Deus vai abençoar. Creia que Deus arranca todo esse mal e vai fazer dar frutos na sua vinha. Oh, aleluia! Obed-edom, irmãos. 1 Crônicas 15. Leia todo o capítulo 15. Você pode ir lá no 26 também, você vai ver que é citado o nome de Obed-edom. É citado o nome de levitas e Obed-edom como porteiro. A arca foi parar na casa de um homem, talvez simples aos olhos do povo, mas era uma pessoa que Deus conhecia o coração dela. Deus direcionou para a arca lá, irmãos. Nós vamos continuar aqui no versículo 11 para entender agora essa parte. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por amor da arca de Deus foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Oh, glória! Irmãos, tudo que fazemos
para o Senhor, para a sua obra, tem que ser com alegria. Para de andar com essa cara brava, irritado, parece que tá chupando um limão. Irritado não, mas é com alegria. Para Deus é com alegria, para Deus é com satisfação. Tem que existir em mim e você, irmãos. Aleluia, uma gratidão por aquilo que Deus é para nós. Que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem me feito? O Salmo fala assim, mas que maravilha. O versículo 13. Isso sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Irmãos, sacrifícios. A Bíblia fala em Hebreus 13:15. Sacrifício de louvor. Aleluia. Deus, Ele quer da sua vida e da minha. Irmãos, oferta. Você entregar sua vida, Romanos 12, fala como oferta viva, santa e agradável a Deus. Ofertar também, irmãos, na parte do seu suor, do seu rosto, dizimar na casa do Senhor. Tudo isso é um ato, irmãos, de obediência à palavra, de gratidão a Deus, irmãos, aleluia. E eles aqui estavam fazendo. Versículo 14, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de éfode de linho, aleluia. Versículo 15, assim subindo, levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor com júbilo e com som de trombeta, com alegria, com festa, aleluia. Oh, irmãos, o céu onde nós vamos estar por misericórdia do Senhor, irmãos, é no tempo nosso que nós entendemos, irmãos, humanamente falando, 24 horas por Deus, santo, 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 um louvor a Deus, todo momento os anjos fazem, irmãos. Nós estamos aqui, aleluia, vivendo pela fé, lutando, nos alegrando, aleluia. Filipenses 4:4 fala, regozijai-vos, mais uma vez digo, regozijai-vos, isso na presença do Senhor, irmãos, oh, glória. Aleluia, aqueles anjos que foram enganados por Lúcifer, uma terça parte dele que é muito, a numeração é muito grande, a igreja vai ocupar o lugar, irmãos. Vamos ser como os anjos assexuados, vamos adorar e louvar o Senhor para toda a eternidade. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Versículo aqui 15, assim subindo, levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e com som de trombeta. 16, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical era uma das esposas de Davi, filha de Saul. A filha de Saul estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando, né? A tradução aqui, irmãos, é no português nosso. Mas, se irmãos, a gente for ver no original, fala, né, salmodiando, dançando na presença do Senhor. Isso aqui não era algo carnal, irmãos, algo espiritual, que agradava ao coração de Deus. Era um costume do povo de Israel, irmãos, dançar, comemorar, festejar, né, celebrar o Senhor, irmãos. Não é algo carnal, como vemos hoje muito em alguns ministérios, irmãos, algo que não é para a glória de Deus, é para exaltação humana. Tem uns que sim, é de coração, sim, irmãos, mas tem muitos que querem se mostrar, se aparecer. Aqui Davi dá um exemplo, irmãos, fazendo algo dedicado, sincero ao Senhor. Assim tem que ser nossa vida, irmãos, ofertada, sincera ao Senhor, aleluia. Versículo aqui fala, e que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Quem desprezou, irmãos? Quem falou mal? Quem pensou mal? Mical, não Davi. Versículo 17, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Ó, meu sacrifício, oferta perante o Senhor. Oh, aleluia, que bênção, mas quando você entende o poder disso, aleluia, essa arma poderosa que Deus coloca na minha e na sua vida, essa entrega, é uma entrega total, minha e sua, uma entrega diária, que nós apresentamos, dedicamos, ofertamos, consagramos de tudo que temos, irmãos. Entender que não é nosso, é tudo do Senhor, irmãos, sua glória. O povo de Israel, irmãos, nos ensina muito nessa parte. Irmão, Deus tem te dado casa, carro, um bom emprego, Deus tem abençoado a sua vida, dedique tudo ao Senhor, irmãos. Oferte tudo ao Senhor, na obra do Senhor, para Deus, irmãos. Oh, aleluia. Você vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Não dê o que você quer, entregue ao Senhor, oferte ao Senhor, dedique tudo ao Senhor, louvado seja Deus.
Versículo aqui 18. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 19. E repartiu todo o povo a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão, um bolo de pedaço de aleluia, carne, um cacho de passas. Então retirou todo o povo, cada um para sua casa. Oh glória! Aqui, irmãos, nós lembramos lá da igreja primitiva, Atos 2, né? No partir do pão, no comer, na oração. Unanimemente todos estavam unidos. Assim tem que ser o povo de Deus, irmãos, unidos. Todos na presença do Senhor, louvado seja Deus. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Irmãos, algumas pessoas, alguns comentaristas dizem que Davi estava nu. Não estava, irmãos. Davi estava com uma éfode de linho, né? Para os irmãos entenderem, uma roupa, né, comprida. Quando ele dançava, né? Talvez, irmãos, algumas partes da sua perna, da sua coxa era apresentado. As pessoas viam. Mas, irmãos, ele não estava nu, como alguns pensam. Porque quando fala na Bíblia que Pedro estava na água, Jesus viu ele, ele estava nu, irmãos, ele estava com um pedaço de um pano, né, enrolado na sua parte aqui, do seu reprodutor, né, masculino, tampando ali. Alguns, para a cultura, para o ensinamento judaico, era estar nu. Para nós, irmãos, estar nu despido totalmente. Para os judeus, não. Só com essa parte já era estar nu. Então, aparentemente dá-nos entender que algumas pessoas viram partes da perna de Davi, da coxa, conforme ele dançava, né, na presença do Senhor, e ela, né, viu e veio a dizer isso, irmãos, a desprezar isso no coração, a afrontar o rei que estava apresentando o melhor que ele tinha naquele momento de oferta, de sacrifício ao Senhor. Os irmãos vão ver se Deus recebeu a dança dele, foi de coração, foi sincero ou não. A palavra vai explicar para nós aqui agora. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor dançarei, né? Me entregarei a ele, vou a minha vida toda. O costume de dançar era sincero perante o Senhor. Versículo 22. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Oh glória, aleluia. Ela é como esposa do rei, irmãos, tinha que respeitá-lo, tinha que honrá-lo, e não o fez, irmãos. Olha o que Deus faz. Versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Por quê? Porque o Senhor não abençoou o seu ventre para que ela fosse uma mulher estéril, ou que desse filhos. Por quê? Por causa da atitude errada dela de falar contra o servo de Deus. Olha, irmãos, capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, quantas coisas nós aprendemos aqui sobre ouvir, ser orientado por Deus a sua palavra, não pela emoção, não pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo o meu emocionalismo, meu sentimento, não, irmãos, eu tenho que ser guiado pela palavra, eu tenho que ser conduzido prudentemente pela palavra. Irmãos, quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, alguém quer fazer do seu jeito, ele pode ser uma pessoa tremendamente usada por Deus, ele tem que ouvir, atender. A gente tem que ser, aleluia, estar debaixo do que diz a palavra, do que Cristo fala para nós, não do que eu quero, não do que eu penso, não do que eu acho, mas do que a palavra diz. Vemos aqui atitudes, uma parte corretas da parte de Deus e outras atitudes erradas, e fins que teve, irmãos, a morte de Uzá, Mical, que não teve uma vida como uma mulher que desse filhos, uma descendência a Davi, porque por causa de falar errado, tomar atitude errada contra o ungido do Senhor, irmãos. Davi passou um momento lá de repreensão, mas ele aprendeu. Aleluia. O que nos ensina isso, irmãos? Temos que aprender
nas lições que Deus nos dá. Tanto falando sim pra gente como não. Tanto nos aprovando, como também, irmãos, nos disciplinando, para a gente estar guiado por Ele em atitudes corretas e certas. Isso tudo para a glória de Deus. 2 Samuel capítulo 6 encerrado, que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor prospere, que a mão de Deus seja sobre a sua vida. Irmãos, nos ajude a estar aí no canal, deixando o seu like, se quiser comentar, fazer perguntas para a gente ler e responder, compartilhando o link, trazendo inscritos para o canal. Aqui nós orando por vocês e aqui vocês orando por nós aí, amém? A paz do Senhor Jesus.